Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos nessa sexta, essa sexta-feira com direito, né? Tem coisa melhor, não tem coisa mais gostosa. Uma sexta-feira para a gente se preparar aí para aprovação no concurso. E vamos com tudo. Sexta com S de saudade, D de direito. Vamos que vamos. Hoje, galera, nós vamos falar de uma legislação bem específica, a Lei 8.112. Tá? O slide já está aparecendo aí para vocês. Essa lei, em especial, ela tem alguns detalhezinhos, ela tem algumas peculiaridades, onde a banca costuma dar uma confundida na gente, mas a gente está aqui para isso mesmo, para acabar com isso, com essas confusões. Em contrapartida, é uma lei muito tranquila de se estudar, muito tranquila mesmo. Até porque o legislador, ao fazer essa lei, ele foi bem sucinto, ele foi bem específico. É uma lei que eu, especialmente, eu gosto muito dela, eu gosto muito de trabalhar com ela. E com vocês não vai ser diferente, mas vocês irão amar essa lei, pode ter certeza absoluta no que eu estou falando, pode confiar. Semana passada, quando nós falamos dela, nós falamos de provimento, de prover, de encher o cargo público, lembram? Quem ainda não viu, só procurar o slidezinho que está lá na plataforma do curso, a coordenação já colocou lá. Agora, para quem já viu, vamos lá, nós falamos semana passada das formas de provimento, e hoje nós vamos falar, dentre outras coisas, hoje a aula tem bastante conteúdo aí para a gente brincar, para a gente se divertir, mas dentre outras coisas nós vamos começar falando de vacância, tá? Se provimento é o ato de encher, de preencher o cargo público, né, ocupar, vacância é o inverso, é deixar vazio, tá? Então a gente vai ver quais são as formas de vacância, onde que cabe a vacância, por que existe, a gente vai ver tudo, vamos tirar todas as dúvidas. Vocês já sabem do esquema. Qualquer dúvida, não quero que vocês saiam daqui com excesso de conteúdo, esse não é o meu interesse. Eu quero que vocês saiam daqui dominando o conteúdo abordado para aplicar no dia da prova e conseguir a aprovação. É assim que funciona, tá? Excesso de conteúdo eu não quero que vocês saiam daqui, eu quero que vocês saiam dominando. Então, a qualquer tempo. Teve dúvidas? Josi, professora, da forma que vocês acharem, fiquem à vontade, tá? Chama no microfone, chama no chat. Isso, eu consegui ver o slide depois, não consegui acompanhar a aula presencial. Zero de problemas. Me chama no WhatsApp. Chamou no WhatsApp, é só informar, olha, eu sou fulano de tal, do curso tal. Aí a gente vai tirar todas essas dúvidas, me diga qual a preparação, para que você está se preparando, e aí a gente vamos juntinhos até o dia da prova, até o dia da aprovação. Não tenho dúvidas que vocês serão aprovados. Tá? Então vamos começar a brincadeira? Qualquer dúvida é só chamar aí, tá? Que eu chego chegando. Deixa eu botar aqui um pouquinho maior, né? Porque vocês sabem que professora Josiane em tecnologia é aquela relação de amor e ódio, né? Aquela coisa que faz bem, é um mal necessário. Deixa eu só apagar isso aqui, que aí fica mais fácil para eu ver vocês, caso vocês entrem. Aqui. Show! Vamos que vamos. Vacância, gente. A vacância, ela tá lá na Lei 8.112 de 90, tá? A famosa RJU. E ela é abordada em qual artigo, Josi? No artigo 33, tá? E ela diz o quê? A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação. Deixa eu só pegar aqui. Readaptação e aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, só um instantinho, porque eu acho que meu áudio não está saindo para vocês. Espera aí, tá? Só um instante. Acho que meu áudio não está indo. Calma aí. Só um instantinho. É porque fica passando aí o volume. E eu faço meu áudio pelo smartphone, né? Pelo telefone. Só um instante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para ver se tem algum problema aqui no telefone. Porque eu acho que eu tô tendo a sensação que as barrinhas de volume que fica aí embaixo da nossa fotinha, a minha não tá indo. Aí eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Acho que agora sim, agora eu tô vendo as barrinhas subindo aí no computador, então acho que agora vocês estão me ouvindo. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Isso, vamos lá. Formas de vacância. Exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento. Detalhe, gente, essa aqui tá de vermelho, mas ela era para estar branco. Deixa eu só modificar logo aqui, que aí fica mais fácil para vocês, a readaptação. Só um instante. E essa aqui era para estar vermelho e tá branco. Na hora que eu fui editar, eu marquei errado. Deixa eu só botar o asterisco nela aqui para ela ficar bonitinha, igualzinha a outra. Foi. Lindo, né? Gente, essas eram as formas de vacância. Exoneração ainda continua. Demissão ainda continua. Promoção ainda continua. Ascensão, gente, ela foi o quê? Revogada, tá? Ela foi revogada, sabem quando? Em 1997. Tanto a ascensão quanto a transferência. Por isso que eu trouxe elas como em vermelhinho para vocês. Josi, mas foi revogada porque você trouxe? Porque talvez, galera, pode ser que a banca coloque ela como vacância. E você lá na hora, você fica confuso. Você já sabe que o inciso 4 e inciso 5 do artigo 33 da vacância, ele foi o quê? Foram revogados. Então, gente, ascensão e transferência não são mais formas de vacância na Lei 8.112. Tranquilo? Caiu na prova. Caiu na prova. Formas de vacância: exoneração, ok. Demissão, ok. Promoção, ok. Ascensão, errado. Não tem mais, foi revogada. Até 97 tinha, pós 97 foi retirado. E transferência também. Aí a readaptação, beleza, ok, certinho. A aposentadoria também, tá, gente? Posse em outro cargo inacumulável também. E falecimento. O que eu quero falar com vocês aqui, detalhezinho. Antes da gente ir para a gente antes que a gente dê continuidade. Desculpa minha voz hoje, tô meio rouquinha. Hoje acabei falando muito, aí tô rouquinha. Mas espero que dê para vocês ouvirem bem. Hoje o dia foi meio corrido, meio trabalhoso. Aí já viu, ok? A voz é logo que é a primeira que dá sinal aí que o corpo precisa descansar. Mas vamos lá, mas não agora, só depois da prova. A exoneração e demissão tem um detalhezinho entre elas que eu bato sempre. Gente, exoneração é uma forma de vacância? É. É uma forma de deixar o cargo vago? É. Beleza, a gente tá ok com isso, a gente já sabe disso. Tranquilo? Deixa eu botar aqui. Nós já sabemos disso.
Até aí, zero de problemas. Mas em que vocês precisam prestar atenção? A exoneração, gente, bizu, hein? Bizuzão de prova, hein? Alerta aí. A exoneração, ela, apesar de ser uma forma de vacância, ela não tem caráter punitivo. A demissão, sim. Exoneração é uma forma de vacância? É. Demissão é uma forma de vacância? É. Exoneração tem caráter punitivo? Não. Demissão tem caráter punitivo? Tem. Acabou o estresse. Acabou o problema. Promoção. Gente, vou botar promoção aqui em uma outra corzinha, só para a gente botar um amarelo aqui. Na promoção, na posse, tá? Quero deixar ela amarelinha, que é para chamar bastante a atenção de vocês. E aqui, ó, na readaptação, que na hora que eu pintei de vermelho, mas era amarelo que eu queria. Exoneração e demissão estamos resolvidos. Sabemos que é forma de vacância, porém, exoneração tem caráter punitivo e demissão não, tá? Promoção, Josi, por que você pintou de amarelo? Guarda o coração que na dica você vai ver. Ascensão e transferência não são mais formas de vacância elencadas ao artigo 33 da Lei 8.112 de 90. Não existem mais, foram revogadas, por isso que elas estão em vermelho. Readaptação, tá amarelo por quê? A gente vai ver já já. É a forma de vacância. Aposentadoria, forma de vacância. Posse em outro cargo inacumulável, é uma forma de vacância. E o falecimento, óbvio, é uma forma de vacância, né? O servidor público faleceu, o que vai acontecer com o cargo dele? Fica vago. O que aconteceu com ele? Sofreu uma vacância. Tranquilo até aí? Beleza. Vamos lá, gente. Posse em outro cargo inacumulável. Isso quer dizer o quê? Que o servidor público, ele está lá, vamos supor, tá? Vamos supor uma suposição. Vocês vão fazer a prova do DEPEN, vocês serão aprovados com certeza. Show. Só que quando vocês forem lá para tomar posse, aí vocês tomam posse no DEPEN, só que antes do DEPEN, vocês já tinham posse em outro cargo que é inacumulável com a posse no DEPEN. Então, o que vai acontecer? Quando você tomar posse em outro cargo inacumulável, o anterior, você vai sofrer o que é uma vacância. Calma, que não é algo automático. Calma, que se você não comunicar, você tem alguns detalhezinhos ali. Calma. Estou dando um exemplo bem abstrato que é para a gente poder entender. Tranquilo? Vamos calmar o coração, tá bom? Só para a gente não ultrapassar muitos pontos, tá? Suponhamos que é automático, suposição. No momento certo, vocês vão ver o que a gente tem que fazer quando a gente tomar posse em outro cargo e se ele é inacumulável, tá? E nós vamos ver também quais são os cargos inacumuláveis. Não na aula de hoje, porque não vai dar tempo, tá? Mas nas outras aulas, no decorrer das aulas, nós vamos ver. Mas vamos lá. Posse em outro cargo inacumulável. Vocês tomando posse no DEPEN, só que vocês já eram servidores públicos em algum cargo que se torne compatível com o cargo que você vai exercer no DEPEN. O que vai acontecer? Você vai ter que escolher, tá? Suponhamos que você queira ficar no DEPEN e abra mão do outro cargo. Então, no outro cargo vai ocorrer o quê? Uma vacância, gente. Tá? O outro cargo, o cargo anterior ao do DEPEN, ele vai ficar vago, ele precisa sofrer essa vacância. Por isso que a posse em outro cargo inacumulável gera vacância. Mas ela está amarelo não é à toa. Por quê? Por conta dessa dica aqui, ó. Gente, promoção, readaptação e a posse em outro cargo que seja inacumulável representam a vacância em um cargo e provimento em outro. Deu para entender? Agora ficou claro, né? Promoção está lá em amarelo. Readaptação está em amarelo. Posse em outro cargo inacumulável também está amarelo no slide anterior. Por quê? Porque eles são vacâncias? São, tá? São vacâncias. Em contrapartida, eles são o quê? Provimento em outro cargo. Vamos voltar lá, só para a gente continuar com esse papinho. Deixa eu só ver aqui se vocês ainda me escutam.
Gente, cadê eu? Acho que vocês não me escutam. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? As barrinhas estão subindo. Mas eu acho que o slide saiu, né? O que está acontecendo com esse computador hoje? Ou será que o problema está entre a cadeira e o computador? Eu acredito que seja isso. Mas vamos resolver isso agora. Botar o slide para apresentar novamente, né? Ai, droga. Foi, acho que está aparecendo. Agora tá, né? Som ok, slide ok. Torcer para que permaneça assim. Opa, aqui. Vamos lá, gente. O que eu estava falando com vocês? Que a promoção, a readaptação e a posse em outro cargo inacumulável, eles são vacâncias, sim, tá? Mas também são provimento. É vacância em um cargo e provimento em outro. Como é isso, dona Josiane? Vamos resolver isso agora. Gente, promoção. Quando você é promovido, quando você recebe uma promoção, você sai desse cargo e vai para outro. Esse cargo aqui, o primeiro cargo, o que aconteceu com ele? Ele vai sofrer uma vacância, mas aquele cargo que você foi promovido, ele vai ser ocupado, ele vai sofrer o quê? Um provimento. Então, promoção é vacância? É, mas também é provimento. Vacância do primeiro cargo e provimento no próximo cargo. Tranquilo? Readaptação também é vacância? É. Nós vamos ver uma questãozinha de readaptação. Não vou falar da readaptação agora, não. Só que quando a gente fala de readaptação, né, é algo que o quê? Que precisou ser aprimorado, né, por algum motivo, ou ter sido organizado. A gente vai ver já a adaptação nessa aula ainda. E a posse em outro cargo inacumulável, a mesma coisa. Tá aquilo que eu já expliquei um pouquinho antes. Você tem, né, o provimento no cargo que você, no DPEM, que eu dei o exemplo, só que a vacância vai rolar no seu cargo, no seu primeiro cargo antes do DPEM. Ficou claro? Espero que sim. Tranquilo? Josi, mas como eu vou gravar a forma de vacância? Como eu vou gravar do que decorre a vacância no cargo público do artigo 33 da Lei 8.112? Com frade 2Ps. Aí agora ficou mole. Fala, agora ficou, o negócio ficou como? Suave. Ficou facinho, gente. Frade 2Ps. Caiu na prova, formas de vacância. Você, frade 2Ps. Por que frade 2Ps? Falecimento, Fzinho de frade, perdão. R de readaptação. A de aposentadoria. D, aqui em cima, de demissão. Formamos a palavra frade. Ok, todo mundo concorda. E 2Ps? 2Ps de quê? Posse em outro cargo inacumulável e... Eita, volta aqui. E o quê? Promoção. Frade 2Ps. Caiu na prova vacância? Dá aquela respirada funda. E pense em quem? No frade 2Ps. Não tem como errar. Bisuzão de prova. Caiu vacância, frade 2Ps. Lembrando, gente, que a ascensão e transferência estão em vermelhos porque foram revogados. Show? Vamos andar então. Ainda falando da vacância, mas agora no artigo 34, tá? Fala o quê? A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Agora tu pegou, Josi. A pedido, né? O servidor público pode fazer o quê? Ele pode pedir a sua exoneração do cargo. Ok. E quando é de ofício? Como é que acontece esse negócio? Tô entendendo, não. Vai entender agora. Quando, gente, é de ofício,
estou falando que é o quê? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vocês também podem ouvirem falar, gente, ex officio, tá? De ofício, hein, gente? Quando é de ofício... Gente, eu tô mexendo aqui porque eu acho que o áudio não tá, como dizia por aí, essa Coca-Cola toda. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se as barrinhas de volume... Ah, tá subindo, tá subindo. Então, vocês estão me ouvindo. O que é o correto, né, gente? Já pensou? Falando, e vocês não estão me ouvindo? Aí fica ruim. E aí? Exoneração de cargo efetivo dar-se-á... Ah, um detalhezinho. Gente, não confundam cargo efetivo com cargo vitalício. Eu já falei isso numa aula de constitucional, acredito que semana passada, salvo engano, olhem os slides. Se faz importante acompanhar todos os slides, tranquilo, gente? Para que não fique nenhuma matéria perdida aí pelo caminho. E direito, a gente estuda ele de forma sequencial, tá? Então, se faz necessário ter uma sequência. Então, é preciso que os slides que vocês ainda não assistiram, assistam, tá? Mas vamos lá. Não confundam cargo efetivo com cargo vitalício, tá? Os cargos vitalícios, dentre outros, quem tem? Os magistrados, os membros do MP, tranquilo? Existe um rol, tá? Que tá lá no slide de direito constitucional, com toda a galera que tem cargo vitalício, tá? Então, não confundam cargo efetivo com cargo vitalício. Mas vamos lá. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor. O servidor pediu, ou de ofício. O que é isso, gente? Gente, de ofício vem do superior, vem da administração, tá? Vem direto, não precisa o servidor pedir, não precisa o servidor incentivar. Tranquilo, gente? Ó, agora, em parágrafo único, a exoneração de ofício dar-se-á quando? Não satisfeitas as condições do estágio probatório. Ó, bizu, semana passada, na aula da 8.112, eu ditei para vocês, eu não mostrei slide, que eu falei que eu não queria trazer naquele momento. As características, né, o que é avaliado durante o estágio probatório. Coloquei tudinho lá para vocês, bonitinho, dá uma olhadinha. Coloquei não, perdão, eu falei, porque eu queria chegar nesse ponto aqui. Se não for satisfeita as condições do estágio probatório, que a gente já viu que duram 3 anos, o que vai ocorrer? Exoneração de ofício, tranquilo? Outra, quando não tendo tomado posse o servidor, quando tendo tomado posse o servidor, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Nós vamos ver esse prazo, todos os prazos, porém, eu já falei dele lá em provimento na aula da semana passada. Olhem o slide. Mas vamos lá. Se o servidor tomou posse, foi lá, bonitinho, tomou a posse, mas não entrou em exercício, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser exonerado, tranquilo? Então, gente, a exoneração de cargo efetivo vai ser ou a pedido do próprio servidor, ele pede para ser exonerado, ou vai ser de ofício. Vocês também podem ouvir ex officio, tranquilo? A exoneração de ofício, ela vai se dar quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório. A gente vai ver, tá? Quais são todas, mas eu já falei na última aula, mas eu vou repetir daqui a pouco. Ou quando ele tomou posse, tá? Mas ele não entrou em exercício no prazo estabelecido. Então, vai ser exonerado. Vamos ver um pouquinho do artigo 35? O artigo 35 da 8.102, ele fala o quê? A exoneração de cargo em comissão, e a dispensa de função de confiança dar-se-á 1. A juízo da autoridade competente, 2. A pedido do próprio servidor.
A gente viu duas situações de exoneração, tá? Primeira, a pedido ou de ofício. A segunda, quando trata-se de cargo em comissão ou dispensa de função de confiança. Vai ser ajuizado da autoridade, vai ser a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Um detalhe. Na aula, eu não sei, agora eu já não sei, já fiquei confusa, se foi na aula da semana passada. Mas eu falei, eu acredito que tenha sido sim semana passada. Eu falei do cargo em comissão, que tem livre exoneração, livre nomeação e livre exoneração, e da função de confiança. O que ocorre com a função de confiança? Para você, olhem o slide, tá? Se o servidor exerce a função de confiança, para exercer a função de confiança, só pode ser quem? Servidor de caráter efetivo. Essa é uma das diferenças. Tranquilo? Show! Olhem lá o slide. A dica, novamente, promoção, readaptação e posse em outro cargo inacumulável, representa a vacância em um cargo e provimento em outro. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho da posse e do exercício, tá? O que ocorre na posse e o que ocorre no exercício? Como que isso ocorre? Primeiro, gente, para começar a nossa história, tá? Primeira coisa, o servidor começa a vida, tá? A vida do servidor público. Ele precisa se matricular no Meson para ser aprovado. Ó, legal, hein? Estudar e ser aprovado. Show. Mas vamos lá. Ser aprovado no concurso público, tranquilo? Após ser aprovado no concurso, ele precisa fazer o quê? Ser nomeado. Tranquilo? Nós vimos isso semana passada. Mas agora eu quero falar da posse. A posse está no artigo 13 e ela fala o quê? A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar, olha o que precisa ter no termo de posse: atribuições, os deveres, a responsabilidade e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvado que os atos de ofício previstos em lei. Vou repetir. Caiu na prova o termo de posse, o que consta, tá? Deverá constar as atribuições que o servidor terá, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por uma das partes, tá? Independente de quem seja, tá? Pode ser o servidor ou pode ser a administração pública. Não pode, salvo os atos de ofícios previstos em lei. Aí esse aí pode. Show? Show. Vamos falar agora um pouquinho do parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele traz o que pra gente? Olha, ele fala: a posse ocorrerá aqui, aquele prazo que eu acabei de falar. Vou marcar ele aqui, porque eu vou botar ele, ó, para vocês não esquecerem. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Entendeu, gente? Lembra aqui que caiu aqui, ó, que o cara vai ser exonerado, o agente ele vai ser exonerado? Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Que ele vai ser exonerado quando, tendo tomado posse, ele não entrar em exercício no prazo estabelecido. A gente está falando da mesma coisa? Não. Cuidado. Ainda não. Tá bom? Ainda não. Eu já vou falar. Deixa eu só voltar lá. Aqui. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Josi, como que você não está falando da mesma coisa? Não, gente, porque ela estava falando do quê? Da entrada em exercício.
Tranquilo? Deu para entender? Pegou o bizu? Pegou o feeling do negócio? Peguem. E não comam queijo, hein? Porque queijo a gente esquece. Tem que comer peixe. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento em licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Não é agora o momento. Ou afastados nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, D, E, F, e inciso 9 e 10 do artigo 102, tranquilo, essa galera aqui que a gente vai ver depois, no momento oportuno, que não é agora, o prazo será contado do término do impedimento. Deu para entender, gente? Deu? Vou falar então, se não deu, vou falar novamente. O que ocorre? A posse tem que ocorrer em 30 dias contados da publicação do dado do provimento, tá? Se não ocorrer, o que vai acontecer com esse cara? Hein? O que vai acontecer com esse cara se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias? Antes de a gente falar o que vai acontecer com ele, eu já vou falar o quê? Se o servidor, se ele tiver na data da publicação do ato de provimento em licença previsto nesses incisos do artigo 81 ou afastado nas hipóteses dos incisos e alíneas do artigo 102, o prazo, gente, esse prazo de 30 dias, ele vai ser contado do término do impedimento que o servidor teve para não tomar posse, tá? Ó, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Cuidado, gente, isso aqui cai em prova, que vocês não imaginam a quantidade de vezes. Cai muito, não cai pouco, não. Caiu lá na prova. Pode dar... a posse pode dar-se mediante procuração? Precisa ser específica, tá, galera? Não esqueçam disso. A posse pode dar mediante procuração específica? Sim, 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 sim. Resposta certa, tá? Aqui, ó, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Galera, primeiro, se inscreve no concurso. Primeiro se inscreve no MESO, para garantir lá os estudos. Segundo, inscreva-se no concurso. Terceiro, aprovação. Foi aprovado, o que tem que ter? Nomeação. Lembra que eu falei lá na aula da semana passada que o provimento, a nomeação é um provimento originário, que os demais são derivados? Então, primeiro, nomeação. Depois da nomeação vai ter o que? Posse. Gente, caiu na prova. Posse antes da nomeação? Não, gente, não. A posse, aqui, ó, o parágrafo 4º, ele está sendo bem claro. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Se não houver nomeação, não haverá posse. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará o quê? Agora, isso aqui, gente, é o creme de la creme. É cereja do bolo. É o pedigree do negócio. Tranquilo? Parágrafo 5º da Lei 8.112. Pega isso aqui, a dica, tá? Pega isso aqui, tira uma foto, tira um print, cola onde? Na porta da geladeira. Tranquilo? Depois que passar a prova, a gente cola a foto da Graciane para ficar com o corpo igual ao dela, as meninas, né? Que querem ficar com o corpo igual ao da Graciane. E os meninos, deixa eu ver, querem ficar com o corpo igual de quem? É do Reinaldo Giannichini. Quer ficar com o corpo igual dele? Cola a foto dali, que toda vez que a gente for comer aquele bolo de chocolate, opa, não, quero ficar com esse corpo aqui. Mas agora, a gente vai colar o parágrafo 5º, tá? Nós vamos colar o parágrafo 5º, que ele diz o quê? No ato da posse, o que o servidor vai apresentar? Declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Um aluno certa vez me perguntou assim: ô Josi,
É aqui que vê quando eu vou entregar a minha declaração e eu digo que eu estou em exercício em outro cargo, é aqui que eu vejo se vai haver a vacância por outro cargo inacumulável? Pode também, tá? Pode sim. Tá? Quando você chegar lá para mostrar sua declaração, tá? Quanto ao exercício ou não, tá? De outro cargo, emprego ou função pública, vai ser constatado ali se é inacumulável. Tranquilo? Show? Só que a gente vai ver isso melhor em outro artigo, não é agora. Parágrafo 6º, ele diz o quê? Será tornado agora, hein? Agora é o segundo que você vai tirar um print, você vai tirar uma foto, vai imprimir, vai colocar na porta da sua geladeira. Será tornado sem efeito o quê? O ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo previsto, parágrafo 1º deste artigo. Qual é o prazo? De 30 dias. Ah, gente, é lindo, né? Parece ter música. Olha que delícia! Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, que é o quê? A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Ó, belezinha, molezinha, gostosinha. É fazer o gol. A bola já está no pé, é só fazer o gol. Tá até sem goleiro, hein? É só ir direto. Show? Eu quero falar agora um pouquinho, gente. Eu não sei porque essa letrinha ficou menor, mas espero que para vocês não esteja tão pequena. Deixa eu ver só aqui. Foi. Estão me ouvindo? Vamos lá, gente. Quero falar agora do artigo 11. Josi, você falou do 13, é porque eu estou passeando na lei. Eu preciso passear na lei para que vocês possam entender. Vim de trás para frente? Um pouquinho, sim. Porque aquele pedaço lá estava encaixadinho com a vacância. Então, agora a gente vai falar do artigo 11. O que o artigo 11 fala para a gente? Essa parte, gente, é que trata do concurso, tá? O artigo 11 ele vai falar o quê? O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionado o quê? A inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável seu custeio, tá? Que é aquela galera que pede, que precisa da isenção, tá? Então não vai haver o pagamento, mas você vai precisar comprovar lá aqueles critérios lá que eles abordam. E ressalvada hipótese de isenção nele expressamente prevista. Tranquilo? Foi? Show. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Gente, cansei de ver aluno falando, não, o concurso público tem validade de 4 anos. Não tem. Não tem. Certo? Não vamos brigar hoje. Sexta-feira, beber uma água, que a garganta não tá. Vamos lá. Não tem. Não vamos, sem briga hoje. Concurso público, o legislador falou aqui, gente. Não sou eu que estou dizendo, não. Ó. Ele não quer me respeitar agora o mouse, mas ele deveria. Ah, tá respeitando. O legislador colocou lá na Lei 8.112. O concurso público terá validade até 2 anos. Até 2 anos. Podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Josi, não falei que são 4 anos? Não são 4 anos, são 2 anos. Gente, estou brincando aqui para ficar de uma forma mais suave, porque às vezes a letra de lei é pesada mesmo, normal, tá? Só que vocês precisam ter cuidado nos detalhes. O que nos leva à aprovação são 2 situações. A primeira, o treino, tranquilo? O treino faz você ir com excelência, faz você chegar na excelência, estudar, tá? E o segundo, principalmente para quem está estudando direito, precisa se apegar aos detalhes, tá?
Direito é muito rico em detalhes. Tranquilo? Então, gente, qual é a validade do concurso público? O legislador falou, são 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ok, aí ele vai ter validade de 4 anos. Deu para entender? Cuidado, tá? Vou mandar aqui. Ainda no artigo 12, o parágrafo 1º, o legislador falou assim para a gente, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização será fixados em edital que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Show, tranquilo, nada que a gente já não sabe. O parágrafo 2º. Não, agora, hein? Aqui, ó. Eu já vi muita gente... Opa! Eu já vi muita gente, tá? Questionando. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Gente, eu tive um aluno que ele foi aprovado em um concurso da PM, tá? E ele foi aprovado, mas ele não estava lá no número de vagas, tá? Ele estava com a nota de aprovação, show, nota de aprovação, tranquilo. Só que ele não tinha sido chamado na primeira chamada e tal. Expirou o concurso dele. O concurso tem validade de 4 anos, tá? Por quê? Porque teve validade de 2 e foi prorrogado por igual período. A validade se tornou 4 anos. Até aí, beleza. Aí, quando ultrapassou o período, né? Ele não foi chamado, infelizmente, mas ele já está em outro cargo público, ele foi aprovado em outro, né? Diga-se de passagem, ele falou que foi a melhor coisa na vida dele, não ter sido chamado, da PM na época, mas enfim. Resumindo aqui o nosso enredo. Aí, na época, aí abriu o concurso novamente para a PM, para essa PM desse determinado estado. Gente, ele falou assim, Josi, mas não disse isso. Eu disse que eles não poderiam abrir o concurso enquanto, tá, gente? Enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior. É o meu caso. Não é o seu caso. Porque o prazo de validade do seu concurso foi expirado. Entenderam? Entenderam, tenho certeza. Foi? Gente, novamente, o que eu falei no início da aula, torno a repetir. Não quero que ninguém saia daqui com acúmulo de conteúdo. Não é a nossa proposta. Eu quero que vocês saiam dominando. Teve dúvidas? A qualquer tempo. Chama no microfone que eu respondo. Chama no chat que eu respondo. Josi, mas eu só consigo assistir os slides depois. Ok, zero de problemas. Me chama no WhatsApp. E a gente bate aquele papo e tira todas as dúvidas. Beleza? Vamos lá. É onde eu tô? Já tô perdida. Aí, vamos lá. Lembra que eu falei da posse do exercício lá atrás? Lembra? Ó. Posse do exercício, lembra, né? Aí a gente vê aqui, ó, nós fizemos ela toda, fizemos. Agora a gente vai falar aqui, olha, do artigo 14, tá? Para a gente continuar naquele feeling lá da posse e do exercício, tá? A posse em cargo público dependerá de quê? Prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só, taxativo, ó, só poderá ser empossado aquele que for julgado que apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Josi, todo mundo vai passar assim por inspeção médica, se faz necessário, tá? 15. Exercício. Isso aqui é lindo, gente, olha. Não tem como ficar melhor. Isso aqui, nesse artigo, o legislador estava inspirado, porque ele falou uma linguagem que a gente consegue entender, que quem não é de direito consegue entender. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Galera, caiu lá na prova, é isso.
Conceito, é isso aí, artigo 15. O que é o exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Esse é o exercício. Não tenta inventar, não inventa moda. É isso. Mas não tem mais Josi. É isso. Artigo 15. Poxa, mas é tão fácil. Aproveita a oportunidade, né? Toda hora que vem um negócio fácil desse, não. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Manda outra, banca. Acabou, paulou, acertou, gabaritou, tá dentro. Foi? Parágrafo 1º. Aqui, ó, agora que a gente vai falar daquele negocinho lá. Lembra que eu falei, ó, isso aqui não tem nada a ver com aquilo? Lembra? Que a gente estava falando da vacância? Lembra? Então, porque eu queria falar disso aqui agora. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. É isso daí, gente, que estava lá atrás. Olha que bonito. Viu que não são 30? Viu? Viu, né? Então tá bom. São 15 dias do prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor, o que vai acontecer com ele? O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança. Se ocorrer o quê? Se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observando o disposto no artigo 18, que a gente vai falar dele depois. Show? Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Tranquilo? 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando ocorrer o quê? Quando o servidor estiver em licença. Preste atenção para isso, tá? Não dá mole com isso, não. Ou afastado por qualquer outro motivo legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder 30 dias da publicação. Show? Beleza. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Gente, esse assentamento é como se fosse o seu histórico, tá? Quanto servidor. Ali vem as suas informações. É como se fosse a sua ficha, tá? Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Nós vamos ver, por que eu dei esse exemplo? A sua ficha, seu histórico, porque eu quero entrar no assentamento com tudo, tá? E não vai ser hoje, tá? Não dá, porque senão é muita coisa para a cabecinha de vocês. Não tem como. Mas pega isso, tá? Artigo 17. Artigo 17. A promoção não interrompe, atenção, a promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato que o promover o servidor, tá? Que promoveu o servidor. Pegou, Bizu? Boa. Artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo o quê, gente? 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para retomada
do efetivo desempenho das suas atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Foi, gente? Deu para entender? Se o servidor, tá, que vai ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, ele foi removido. Josi, a gente ainda não viu remoção. Ainda não, porque está aparecendo agora. A gente vai ver depois de novo, calma. Se ele foi removido, se ele foi redistribuído, se ele foi requisitado, se ele foi cedido, se ele foi posto em exercício provisório exercício provisório, ele terá, gente, no mínimo 10 dias e o máximo de 30 dias, isso tudo contados da publicação do ato, para que ele possa retomar o efetivo desempenho das atribuições do cargo dele, tá? E nesse prazo também vai estar incluído o quê? Nesse prazo está o quê? Incluído o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede, tá? Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Beleza, tranquilo. Parágrafo 2º. Quase que não sei o parágrafo. Parágrafo 2º. Vamos travar línguas uma hora dessa, gente? Não pode? É facultado ao servidor que declinar dos prazos estabelecidos no caput. O caput é essa galerinha aqui, ó. É aqui, ó. Opa, desci muito. Esse é o caput. Vou deixar ele pintadinho de amarelo, já que o parágrafo 2º ele faz menção ao caput. Ele diz que o servidor ele pode declinar desses prazos, tá, gente? É facultado a ele. Artigo 19. Os servidores cumprirão, aqui, ó. Os servidores cumprirão que jornada de trabalho fixada em razão das atribuições... Deixa eu botar aqui, desci muito. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes ao respectivo cargo, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quanto? 40 horas. E observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Vamos lá, gente. Vamos desmembrar esse artigo 19. Ele diz que o servidor deverá cumprir a sua jornada de trabalho, que é fixada, tá, em razão das atribuições pertinentes ao cargo. Show. Só que precisa respeitar a duração máxima de trabalho semanal, que são de 40 horas. Anota aí. Jornada máxima de trabalho do servidor público, 40 horas, tá? Porém, precisa ser observado os limites máximos e mínimos. O limite mínimo de jornada de trabalho são 6 horas e o máximo 8 horas diárias. Tranquilo? Show. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120. Na hora certa, a gente chega lá. Podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Isso aqui é para a galera, tá? Do cargo em comissão ou função de confiança, tá? Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao quê? A duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Aí que a gente entra. Galera, se houver uma lei especial, não vai aplicar não, tá? Essa jornada, essa duração. Só que precisa ter uma lei especial, uma lei específica que venha tratar desse assunto. Show? Tô aqui, vamos andar aqui um pouquinho. Foi. Estou fazendo uma revisãozinha aqui, tá, gente? Para que a gente possa... Deixa eu ver se eu entrei nesse aqui já. Não, ainda não. Quero falar aqui com vocês. Aqui. Gente, eu quero falar com vocês aqui do artigo 20, tá? Que eu já comecei a levantar a bola, né? Já comecei a falar na semana passada.
nos artigos nos slides anteriores aqui eu já falei dele também, mas agora nós vamos com tudo. O artigo 20, ele fala o quê? Ao entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório, que vai durar quanto tempo? 24 meses. Josi, 24 meses? Pois é, gente. Vamos ver isso aqui? Vou pegar aqui, tá? Um negocinho aqui para vocês, que é a Lei 8.112, que eu quero falar desse estágio probatório aí. Para vocês que estão aí no artigo 20. Vamos lá, vamos lá. Cadê você? A lei, gente, ela traz 24 meses. Aí, aquele cara, teu concorrente, tá lá estudando. Ih, tá estudando sozinho. Estudou, pegou ali 24 meses. Sabe o que vai acontecer com ele quando ele for responder o estágio probatório? Vai levar pau, ele vai ser reprovado. Por quê? Porque ele não viu que tem uma emenda constitucional de número 19 que diz o quê? 24 meses não, meu querido. 36 meses, 3 anos. Foi? Então, gente, vocês precisam ter cuidado com o conteúdo que vocês pegam na internet. Quando vocês resolvem se preparar sozinho, ter alguém ali, eu não vou dizer monitorando, mas dando o caminho das pedras, auxiliando, faz toda a diferença. Eu falo porque eu também faço concurso, eu falo também porque eu sou professora, sou advogada e também sou estudante. Eu não paro de estudar nunca e jamais vou parar, tá? Então, assim, você ter alguém para lhe dar o caminho das pedras se faz necessário. Quando você pega a lei, vai lá no edital. Ah, o edital saiu, eu vou estudar sozinho. Vai lá, amigão, vai lá. Aí tu vai ler, tá, 24 meses. Caraca, como é que eu errei isso? Eu decorei a lei inteira, porque você não viu a emenda constitucional de número 19, que vem dizendo que estágio probatório é o quê? 36 meses. Vou abrir a emenda aqui para vocês, tá? Tô abrindo aqui. Tô tentando, né? Porque... Ai. A internet não tá ajudando. Deixa eu ver aqui. Tô tentando, tá, gente? Ó, a emenda constitucional no artigo 40, emenda constitucional número 19, bota aí, vou até botar aqui para vocês. Eu não queria pôr antes, porque senão ia acabar com a nossa brincadeira. EC, emenda constitucional número 19, tá? Deixa eu botar aqui uma coisinha aqui de amarelo, que aí fica visualização. No seu artigo 41, ela vai falar o que para vocês? Calma que eu tô abrindo aqui. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Aí vem aqui dizendo as formas que o servidor público poderá perder o cargo e aí sucessivamente. Então, galera, cuidado, tá? Cuidado. Aí, vamos lá. Durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tá? Artigo 20, ele não... Olha só. O artigo 20, ele não foi modificado, tá? Ele não sofreu alteração. Vou só botar um M aqui, que aí eu acho que para vocês fica mais fácil para vocês encontrarem. Emenda constitucional, número 19. Só que dentro do artigo 20 da Lei 8.112, o legislador fala assim para a gente:
Vide emenda constitucional número 19. Olha lá essa emenda constitucional e vê quanto tempo que a emenda constitucional está falando que esse servidor ele vai se tornar estável. Quanto tempo ele precisa para se tornar estável? Emenda constitucional número 19, artigo 41. 36 meses. Foi? Gente, o que é avaliado durante o estágio probatório? A assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa. Josi, capacidade de iniciativa, eu tô com dificuldade de entender. É o cara que é proativo, bonita, né? Agora todo mundo fala proativo. É o proativo, capacidade de iniciativa. Produtividade e responsabilidade. Gente, esses 5 itens aqui o que serão serão avaliados durante o período de estágio probatório. Parágrafo 1º. 4 meses antes de findo, tá? O período de estágio probatório será o quê? Submetida à homologação da autoridade competente, a avaliação do desempenho do servidor, realizada por quê, gente? Vai ser realizada por uma comissão que vai ser constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados no inciso de 1 a 5. Essa galerinha aqui, tá, gente? Parágrafo 2º. Eita, volta. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado em estágio probatório, o que vai acontecer com ele? Vai ser demitido? Não, ele vai ser exonerado. Ou seja, se estável, vai ser o quê? Reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Observado o disposto no parágrafo único do artigo 29, que nós vamos vê-lo já, tá? Talvez hoje não dê tempo, mas nós vamos vê-lo. Foi? Se estável, ele, não foi aprovado no estágio probatório, tá? Ele vai ser o quê? Exonerado. Vai ser demitido? Não, amigo, ele vai ser exonerado. Mas se ele for estável, o que vai acontecer? Ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Ele vai sofrer uma recondução. A gente vai estudar recondução ainda, tá bom? Deixa eu ver. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. E somente, gente, ele poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento superiores, o DAS, tá, gente? De níveis. Atenção para esses níveis, tá? 6, 5 e 4, ou os níveis equivalentes a eles, tá? Josi, a gente vai estudar esses níveis? Vamos, mas não é o momento agora, mas nós vamos estudar sim. O parágrafo 4º, gente, ele vai falar o que pra gente? Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas o quê? As licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, inciso 1 a 4, e artigo 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. 5. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças. Atenção, tá, gente? Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês que talvez tenha passado muito batido. Se você é servidor público e você está ali durante o estágio probatório, você vai poder ser concedido a você licenças e afastamentos, mas só os previstos, tá? No artigo 81, incisos de 1 a 4, e nos artigos 94, 95 e 96. Bem assim, um afastamento para quê? Para que você possa participar de concurso de formação.
Mas isso se você for aprovado em concurso para outro cargo dentro da administração pública federal. Beleza, até aí tranquilo. Mas olha o que vai acontecer. Se você tiver com essa licença ou você tiver com um afastamento, tá? O parágrafo 5º, ele vai falar o que pra gente? O estágio probatório, ele vai ficar suspenso durante essas licenças e afastamentos, que a gente já viu os previstos, né? Nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomado a partir do término do impedimento. Vamos lá. Gente, você está no estágio probatório, tá? E você pegou essas licenças e esses afastamentos aí. E está contando meu estágio probatório. Não está. Ele está o quê? Suspenso. Ele vai ser suspenso. Quando acabar o sem impedimento, ele retoma, tá? Ele vai voltar a contar. E vai ser a partir do término do sem impedimento. Show, né? Ficou bom, né? Vamos lá. 5, tá? Seção 5 da lei, que fala daquilo que a gente mais quer ouvir, tá? Mais quer ouvir. Fala novamente o quê? Da estabilidade. E ele diz o quê? Que o artigo 21, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Não, lembra da emenda constitucional, né? Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Vou dar o bizu. Na intimidade, a gente chama ele de PAD. Vocês estão ouvindo falar o tempo todo, né? Que o fulano de tal vai sofrer um PAD, que aquele policial, né, que é... Eu não sei se ele chega a ser blogueiro, eu não sei, mas ele tem muitos posts, né, nas redes sociais, e ele sofreu um PAD, né? Não vou falar o nome dele, mas com certeza vocês sabem de quem eu estou falando. Ele sofreu um PAD, ele sofreu o quê? Um processo administrativo disciplinar, tá? No qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Em ampla defesa? Olha lá no slide de direito constitucional que eu falei de ampla defesa e contraditório. Vamos lá? Emenda constitucional, número 19, artigo 41. Vai dizer qual o momento, tá? Vai dizer qual o momento que o servidor habilitado em concurso público e empossado para cargo de provimento efetivo vai adquirir estabilidade. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gente. E depois de estável, tá? O servidor estável, ele só perde, tá? Ele só vai perder o cargo mediante sentença transitada em julgado ou se, né, processo administrativo disciplinar. Mas desde que seja ali assegurado o quê? A ampla defesa. Tranquilo? Agora eu vou falar um pouquinho da readaptação. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo fazer tudo hoje, tá? Se eu não conseguir, não tem problema, na próxima aula a gente faz. Eu vou falar um pouquinho agora, gente, da readaptação, porque está lá no artigo 24. Josi, o que é readaptação? Eu confundo readaptação. Calma, a gente vai desmificar isso tudo hoje. Readaptação é o quê? É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a alimentação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Gente, lembra que eu falei? A readaptação que é se ajustar. Lembra que eu falei lá no início do slide? Queria chegar aqui no artigo 24, né? A readaptação o quê? Vou dar um exemplo. Você, servidor público, tá? Você precisou ser afastado, suponhamos que você tenha sofrido um acidente e você teve algumas lesões referente à sua mobilidade. Tranquilo? Quando você voltar, você teve a alta médica e tal,
Você vai passar pela inspeção médica, tá? Você precisa, deixa eu só ver aqui. Você vai passar pela inspeção médica, tá? E você vai ser o quê? Vai sofrer uma readaptação, que nada mais é que a investidura do servidor, tá? Em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que você sofreu nesse acidente, tá? Que tem ali diminuído a sua capacidade física ou mental, verificada sempre com inspeção médica, tá? O médico que vai dizer. Então, esse servidor, ao voltar ao trabalho, ele vai ser readaptado. Lembra que eu falei lá? Ah, Josi, eu não lembro se você falou disso, não. Falei. Aqui. Deixa eu ver. Falei também que, na dica, que a promoção, a readaptação e a posse em outro cargo inacumulável, eles representam a vacância em um cargo e provimento em outro. A promoção, por quê? Agora a gente está completinho, consegui... Ah, não, ainda não consegui falar de todos, que ainda tem que falar da posse em outro cargo inacumulável. Mas vou falar então agora da promoção e da readaptação. Promoção, o cargo que você está hoje vai sofrer a vacância porque você sofreu uma promoção e você vai prover o novo cargo. Show? A readaptação vai sofrer um tipo de vacância e provimento, por quê? O cargo que você ocupava antes de sofrer o acidente, antes de sofrer a lesão na sua mobilidade, por exemplo, tá? Um exemplo. O que vai acontecer? Ele vai sofrer a vacância. E ao ser readaptado, tá? No novo cargo, esse novo cargo vai sofrer o quê? Um provimento. Agora ficou moleza, né? Ficou docinho, ficou bom. Vamos continuar lá. Deixa eu só achar aqui nosso slide. Agora, em parágrafo 1º, se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado vai ser o quê? Aposentado. Tranquilo? Tranquilo? Sofreu a readaptação, mas ele é incapaz, esse servidor público, ele se tornou incapaz para o exercício do serviço público, ele vai ser aposentado, tá? Não confundam. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitado o quê? A habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Não pode diminuir, tá? O salário, a remuneração desse servidor é readaptado. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Vamos lá. Estou aqui no meu setor, tá? O meu setor eu só preciso de 3 pessoas. As 3 vagas estão o quê? Ocupadas. Os 3 cargos estão ocupados. Não tem cargo vago. O readaptado, ele se encaixa, tá, com aquelas atribuições. Foi respeitada a habilitação exigida, foi respeitado o nível de escolaridade, foi respeitada a equivalência do vencimento dele. Eu falei anteriormente remuneração, mas, perdão, vencimento. Porque nós vamos ver que remuneração e vencimento são coisas distintas, tá? E na hipótese, enfim, foi respeitado tudo isso. Só que não tem cargo vago para esse servidor readaptado. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aqui comigo no meu setor, porém ele vai ficar como excedente. Assim que ocorra uma vaga, né? Aí ele vai ser encaminhado. Beleza? Beleza. Vamos lá. O artigo 25 fala do quê? Da reversão. Eu já falei da readaptação, agora eu vou falar da reversão. Não se confundem, tá? A reversão é o quê? É o retorno à atividade de servidor aposentado. Josi, como é isso? Ele foi aposentado. Quando ele... Gente, respira. De novo. Respiramos. Um servidor, ele sofreu uma lesão, ele sofreu algo, dando um exemplo, tá? Na sua estrutura mental ou física, ao retornar, ele vai ser readaptado, tá? E se ele não conseguir ser readaptado, for considerado incapaz para o exercício dessa função, ele vai ser aposentado. Isso aí nós já vimos, tá? Galho fraco, como dizem por aí. Vamos andar. Mas já a reversão é o quê?
é o retorno de quem? Do servidor aposentado. O servidor que foi aposentado, quando ele volta à atividade, quando ele volta ao exercício, o nome que se dá é reversão. Mas o que aconteceu para um aposentado voltar à atividade? Nós vamos ver agora, tá? Vou ler o caput. Artigo 25. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1. Se ele foi aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, show, a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando estava na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, precisa ter o quê? Cargo vago, tá? Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria, vai ser contado, tá? Opa. É aqui. No parágrafo 3º, ele fala o quê? No caso do inciso 1, esse inciso aqui, ó, por motivo de invalidez, quando junta médico oficial, declarar insubsistentes motivos da aposentadoria. Esse é o inciso 1, tá? O parágrafo 3, ele fala o quê? No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Isso aí a gente já falou, tá? Só que a gente falou que lá na readaptação, no caso da reversão também. Parágrafo 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive o quê? Com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria, tá? 5º, o servidor de que trata o inciso 2, quem é esse cara, Josi? Eu esqueci. É o cara que, no interesse da administração, gente. Lembrou agora? Viu? O servidor que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais, se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Show? O Poder Executivo regulamentará no disposto neste artigo. Aí vamos ver por que o artigo 26 está apagado, Josi? O que houve aí? Deu tibum? Vamos ver? Estou com ele aqui na mão, tá? Estou com a lei aqui na mão. O artigo 26, sabe o que aconteceu com ele? Sabe por que ele está apagado? Que ele foi revogado, tá? Ele foi revogado. Eu estava olhando aqui qual foi o que revogou ele, que eu não lembrava. O que tinha revogado. Eu sei que eu já sabia que ele tinha sido revogado, mas eu não me lembrava qual era o número da medida provisória, tá? Foi a medida provisória 2225, mas foi revogado, gente, lá em 2001. Então esse artigo 26 ele não existe mais. Mas o 27 tem. Agora o 27 eu preciso que vocês coloquem aqui. Hoje é dia dos namorados, né? Então vocês podem colocar um coraçãozinho romântico, né? Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado o quê? 70 anos de idade, gente. Porque 70 anos é o quê? O limite. Tranquilo? Agora ficou como? Moleza. Gente, dúvidas até aqui? Dúvidas? Se tiver dúvida, vem no áudio, vem no chat. Assistir depois o slide. Vem de WhatsApp que a gente responde, tá? Então, agora eu queria fazer essa questãozinha com vocês. Vou deixar ela aqui um pouquinho para que vocês... Vou ler, né, o caput dela. E eu vou deixar um pouquinho para que vocês respondam. Vou dar um tempinho e eu dou o gabarito. E a gente faz toda a aula, em todas as aulas. TSE. Com base na Lei nº 8.112 de 90,
a respeito da remoção, redistribuição e substituição, analise. Fiquem de olho aí para que vocês possam responder. Não, papai. E aí, fizemos? Fizemos. Vamos lá. Com base na Lei 8.112, né? A respeito da remoção, redistribuição. Eu acho que eu tô sem imagem. Vocês estão sem imagem minha, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Gente, aquela relação de amor e ódio que eu falei com vocês, né? Já tô aqui, gente. O que eu tô... Acho que agora vocês vão me ver. Vamos lá. Com base na Lei 8.112 de 90, a respeito da remoção, redistribuição e substituição, analise. 1. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, obrigatoriamente com mudança de sede. 2. O interesse da administração e a manutenção da essência das atribuições do cargo são alguns dos preceitos a serem avaliados no caso de redistribuição. 3. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Assinale as opções, as afirmativas, né? Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em toda a aula, eu estou trazendo uma parte da lei, tá? Em questão, porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem algumas coisinhas. Semana que vem a gente vai ver remoção, a gente vai ver tudo isso, tá? Calma o coração de vocês. Mas esse pedaço da lei, eu queria que vocês tivessem contato, primeiro contato com questão. E qual é a resposta? De acordo com a banca, o gabarito é letra C.
Todas as afirmativas estão corretas, tá? Esse é o gabarito oficial. Tranquilo? Vamos fazer mais uma? Tá gostosinha, né? Em matéria de provimento de cargo público, é certo que a reintegração é a reinvestidura do servidor público federal estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando... Deixa eu botar aqui bem grandão, que aí para vocês enxergarem bem. Acho que não foi, mas acho que dá para vocês verem. Dá um tempinho para que vocês possam fazer. E aí, gente, como estamos? Vamos lá? Vamos responder essa? Em matéria de provimento de cargo público, é certo que a reintegração é a reinvestidura do servidor público federal estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando? A. Revogada sua demissão por decisão judicial sem o ressarcimento das vantagens pecuniárias. Não, né, gente? Não dá, né? B. Invalidada a sua exoneração por decisão da autoridade competente, com ressarcimento parcial de algumas vantagens. Estranho. C. Revogada a sua exoneração por decisão judicial, com ressarcimento integral dos seus vencimentos. Será? D. Invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. E. Invalidado seu afastamento por decisão da autoridade competente, sem ressarcimento das vantagens pessoais. A, B, C ou D, gente? Ou E. Tem um E também. A, B, C, D ou E? De acordo com a banca, o gabarito da banca, o gabarito oficial é letra D, que diz o quê? Invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Foi? Show! Vamos fazer a número 3? Deixa aí, vou ler o enunciado e vocês
dar um tempinho para que vocês possam fazer, tá? Manuel dos Santos foi servidor público federal estável e aposentou-se voluntariamente aos 62 anos de idade. Após 10 anos de gozo da aposentadoria, requereu sua reversão ao cargo público que antes ocupava. Diante dessa hipótese, à luz do que dispõe a legislação federal aplicável, a 8.112, né? Respondam. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. E aí, como estamos? E aí, vamos lá? Vamos responder? É impossível a reversão, pois o requerente já atingiu a idade da aposentadoria compulsória. B. É impossível a reversão, pois a lei federal apenas contempla a hipótese de reversão ex officio, pela insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria por invalidez. Não. Gente, muito cuidado, eu sempre falo isso nas aulas, com as expressões taxativas em direito, apenas. Pode ocorrer? Pode, tá, gente? Pode sim. Mas tomem cuidado. Quando vê expressões taxativas, principalmente em direito, liga um alertazinho, liga uma lâmpadazinha na cabeça igual do desenho, para criar uma atenção maior, tá? C. É possível desde que haja cargo vago e interesse da administração no retorno do requerente à atividade. D.
é possível, independentemente do interesse da administração, pois se trata de hipótese de ato vinculado e o requerente preencheu todos os requisitos legais. É impossível em razão do lapso temporal transcorrido, desde a aposentadoria do requerente. E aí, A, B, C, D ou E? Resposta da banca, letra E, tá? É impossível em razão do lapso temporal transcorrido desde a aposentadoria do requerente. Show? Vamos fazer mais uma? 4. 4 foi do TJ. A resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 230 de 2016, trata da adequação das atividades dos órgãos de poder judiciário, de seus serviços auxiliares aos direitos da pessoa com deficiência. Tempinho aí para que vocês possam fazer. Vamos lá? Letra A. Ao servidor a quem se tenha concedido horário especial, poderá ser negado ou dificultado o exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, pois está em situação fática diversa em relação aos demais servidores. B. O servidor com horário especial será obrigado a realizar em qualquer... outra expressão taxativa, cuidado. Em qualquer hipótese, conforme o interesse da administração. Horas extras mais limitadas à terça parte de sua jornada ordinária. C. Ao servidor que comprove possuir impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, é garantido horário especial com redução na ordem de 50% no cumprimento de sua jornada de trabalho. D. Caso haja possibilidade de acumulação de banco de horas pelos demais servidores do órgão, também deverá ser admitida a mesma possibilidade em relação ao servidor com horário especial, mas de modo proporcional. E, caso o órgão, por sua liberalidade, determine a diminuição da jornada de trabalho dos seus servidores, ainda que por curto período, esse mesmo benefício não poderá ser aproveitado pelo servidor a quem tenha sido concedido horário especial. Questão de número 4, gabarito da banca, letra D de dado. Questão número 4. Foi, gente? Aqui, ó. Letra D. Beleza? Vamos lá. 5. Sabe-se que para o acesso a cargos em empregos públicos, exige a Constituição Federal a prévia aprovação em concurso público, da aprovação até a efetiva atividade na condição de servidor público. Várias são as etapas e prazos estabelecidos pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90. A esse respeito, é correto afirmar, dá um tempinho aí para que vocês possam fazer, deixar enunciado. Vamos lá? A. É de 30 dias o prazo para o servidor nomeado em cargo público tomar posse, contados da data de seu exercício. Está tudo trocado, né, gente? Essa não é a sequência. B. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. C. É de 30 dias o prazo para o servidor nomeado para cargo público entrar em exercício contados da data do provimento. D. É de 15 dias o prazo para que o servidor seja nomeado contados da data da aprovação em concurso. Galera, gabarito da banca. Letra B. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado. Isso aqui é letra de lei, tá? Eles pegaram da lei, como nós já vimos no slide anterior, e colocaram aí. Quando ele fala, quando o legislador fala para a gente, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado, ele está falando do servidor que tomou posse, tá bom? O servidor empossado é o mesmo servidor que assinou o termo de posse. Então, qual é o prazo? De 15 dias. Tranquilo? Show? Dúvidas? Vamos andar, então. Essa questão número 6, ela diz o quê? A Lei 8.112 de 90 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas federais para os efeitos Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público que, por sua vez, constitui o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Com base nessa norma, a respeito da nomeação, posse, exercício e estabilidade, assinale a alternativa correta. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Tô vendo o negócio do espelho que eu queria fazer. Tô vendo o negócio do espelho que eu queria fazer. Boto direto no forno. Boto direto no forno. Alguém molhado? Molhando? Suave? Tá bonito? Vamos lá, gente? Vamos fazer? Acabamos? O servidor em estágio probatório não poderá exercer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido em outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, o DAS, né? De nível 6, 5 e 4, ou equivalente. Gente, não, né? A gente já viu que o servidor, né, em estágio probatório, o que ele pode fazer? Nós vimos nos slides anteriores, então essa questão a gente já pode eliminar. B. O servidor que deva ter exercido... Trava-língua de novo. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Gente, não tem nem o que falar. Eu acabei de ler isso para vocês na letra... Isso é letra de lei pura, tá?
O legislador disse isso com as mesmas palavras. A banca fez o quê? Pegou, tirou lá e colocou aí. Quem estudou, quem leu aqui os slides com a gente, vai acertar essa questão. Gabarito oficial da banca, letra B. Show? Gostosa essa lei, né? Delicinha, maravilhosa. Fácil de entendimento, uma linguagem bem tranquila. Antes da gente encerrar, rapidinho, só vou falar aqui para vocês de novo, artigo 33 da Lei 8.112, vacância. A vacância vai decorrer do quê? Exoneração, demissão, promoção, ascensão e transferência foi o quê? Revogados, por isso que está em vermelho. Readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento. Gente, bizu, exoneração não tem caráter punitivo, tá? A exoneração pode ser de ofício ou a pedido, nós já vimos isso. Demissão, a demissão sim tem caráter punitivo, tranquilo? Lembrando que, bizu de novo, a dica, promoção, readaptação e posse em outro cargo inacumulável, são formas de vacância? São. São formas de deixar o cargo vago? São. Mas também são formas de provimento. Por que, Josi? Promoção. Promoção, você ocupa um cargo hoje e foi promovido a outro. O cargo que você ocupa hoje, ele vai ficar vago, ele vai sofrer uma vacância. O novo cargo vai sofrer o quê? Um provimento. Beleza? Readaptação. Nós já vimos que a readaptação é o quê? É aquele servidor, tá, que por algum motivo ele teve uma limitação, seja ela física ou mental, e ele vai ser readaptado, tá? Em outro cargo, com a mesma equivalência de remuneração, de vencimentos, tá? Precisa ser verificado o grau de escolaridade, habilitação, mas ele vai ser readaptado. Por que é uma vacância e um provimento? Que o cargo anteriormente ocupado vai sofrer vacância, tá? E o novo cargo vai sofrer o quê? Um provimento, uma readaptação, beleza? E posse em outro cargo inacumulável também, tá? O cargo anterior vai sofrer uma vacância, o novo cargo vai sofrer um provimento. Show? Tranquilo. E, Josi, como que eu vou lembrar disso na hora da prova? Já falei, frade 2Ps. Frade 2Ps. Tranquilo? Frade, falecimento, readaptação, aposentadoria, demissão e exoneração. 2Ps. Posse em outro cargo inacumulável e promoção. Aí ficou moleza, aí ficou fácil. Aí a aprovação tá vindo como? Tá vindo a cavalo. Não, a cavalo demora. Tá vindo a jato. Jato é rápido. Beleza, gente? Então, hoje nós fechamos, tá? Qualquer dúvida aí que surgir, quando vocês estiverem estudando aí, tá? Qualquer dúvida, deixa eu ver aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, só tirar a dúvida aí, mandar a perguntinha e nós vamos ajudar. Rumo à aprovação, boa sexta-feira, bom final de semana, um feliz Dia dos Namorados para todo mundo. E um detalhe, estudar se faz necessário. Aquilo que eu disse antes, né? O que nos leva à excelência é o treino e o quê? O treino e a gente que se apegar aos detalhes. Direito tem detalhes, a gente precisa se apegar aos detalhes. Mediante isso, aí é tudo moleza. Beijo, boa noite e até segunda. Tchau.